Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver agora o nosso capítulo. Galera, o livro fez esse capítulo muito grande, tá? Então nós vamos dividi-lo em duas partes. Uma parte hoje, a outra na próxima semana. Tudo bem? Vamos ver a colonização do Brasil, né? É meio que a terra folclórico. 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, navegador português, chegou aqui na terra onde hoje nós chamamos de Brasil, na região onde foi fundada a cidade de Porto Seguro, na Bahia, né? Esses portugueses chegaram e tiveram o primeiro contato com os habitantes locais, né? Chamados pelos europeus de índios. Os primeiros contatos sobre o Brasil e os brasileiros, né, índios, foi relatado ao rei de Portugal por Pero Vaz de Caminha, né, o imediato do Pedro Álvares Cabral. Os indígenas que viviam aqui, chamados de tupiniquins, né, foram os primeiros com os quais os portugueses fizeram contato. Esses tupiniquins eram falantes do idioma tupi, né, viviam no litoral brasileiro de norte a sul. Né? Vinham em aldeias que variavam de 500 até 1.500 pessoas, né? Algumas até mais, chegando até 3.000, tá? Mas o padrão entre 500 e 1.500 pessoas, tá? Existiam vários povos no século XVI que viviam ali no litoral, né? Os potiguares, os caetés, os bororo, os tupinambá, aimorés, né? Guarani, charrua, entre outros, né? Eles travaram contato com os portugueses, inicialmente contatos amistosos. Se supõe que no Brasil viviam entre 3 e 5 milhões de indígenas. Eu já vi número de 6 milhões, né? Não tem como a gente saber um número preciso, mas de tudo isso sobrou apenas um número de 900 mil, cerca de 900 mil indígenas, né? De acordo com o último censo, 897 mil pessoas se declaravam indígenas. Boa parte do povo brasileiro é mestiço, de brancos com negros e indígenas, mas das pessoas que se declaram realmente como pertencentes a uma etnia indígena, 897 mil, né? Cerca de 900 mil pessoas, não chega a 1 milhão de índios, né? Para um lugar que já teve cerca de 5 milhões, né? Complicado, muita gente morreu. Os portugueses, eles não deram muita bola para o território brasileiro quando eles descobriram, né, quando o Brasil foi descoberto. Por quê? Porque Portugal tinha muita atividade econômica de alto retorno em lucros na Índia, né, os negócios de compra de especiarias na Índia. Então não deram muita atenção para o território brasileiro. Eles exploravam a mão de obra indígena através do escambo, ou seja, da troca, pela derrubada de pau-brasil. Pau-brasil era uma madeira tintorial, uma madeira de lei, né? Uma madeira de lei é aquela que dura muito. Eu já vi móveis de pau-brasil com mais de 300 anos e parece que foi feito ontem, uma madeira de muita durabilidade, por isso chamado madeira de lei. Mas o que interessava muito na época era a seiva vermelha do interior desses troncos, né? Vermelho da cor da brasa, por isso que o nosso nome de país é Brasil, sacaram? Né? Então a seiva dessa madeira avermelhada servia para tingir tecidos, era esse o grande valor do pau-brasil, como uma madeira tintorial. Então os portugueses faziam feitorias. O que é isso? Eram fortes onde se guardava riquezas, e de tempos em tempos navios vinham da Europa, os índios carregavam esses navios com a madeira derrubada e também com animais, pássaros capturados aqui para serem vendidos na Europa, e levavam, né, os navios levavam essas riquezas para Portugal. Os índios trabalhavam de forma livre em troca de coisas que lhes interessavam, tá? Se fala muito no nosso folclore, os índios trocavam algo que valia por ouro, como ouro, por espelhinho, por roupa colorida, por enfeite, assim. O índio foi tratado por burro muito tempo por causa disso, mas isso não procede. Por quê? Porque o índio não trocava só por essas coisas, trocava também por ferramentas de metal que facilitaria
o dia a dia dos índios, trocavam também por armamentos, né? Facas, machados, enfim. Eles não eram idiotas, trocavam por coisas que lhe interessavam porque achavam bonito. A gente não gasta, às vezes, muito dinheiro por algo que a gente acha bonito, não é verdade? E assim, os índios não tinham uso para ouro. Então, se eles recebessem ouro, o que eles fariam com ouro? Né? Então, Ai, gente, quanto barulho. Eu me irrito muito com essas coisas. Esse condomínio que eu moro é muito barulhento. Desculpem. Continuando, então os índios não eram idiotas, eles trocavam por algo que era bom para eles. Né? Se você precisa cavar um buraco, você prefere um videogame ou uma pá? Se você está com frio, você prefere uma roupa quente ou uma xícara? É questão do óbvio. Então, para os índios, essas coisas eram valiosas sim, não eram burros. E eles trabalhavam livremente, né? Bom, o problema é que os portugueses faziam isso e outros europeus também. Os franceses faziam negociação com indígenas que, em troca de objetos que lhes interessavam, derrubavam a madeira e embarcavam nos navios franceses para que esses navios vendessem a madeira na Europa. Né? A questão dos franceses era ilegal. Os portugueses começaram a temer que o território fosse perdido para outros europeus, então começaram de fato a colonização do território brasileiro, né? Então veio o governante Martim Afonso de Souza, né, numa expedição colonizadora, fundou a cidade de São Vicente, que é a cidade mais antiga do Brasil, né, e começou o sistema de capitanias hereditárias. Por que capitanias hereditárias? Porque o rei de Portugal queria colonizar o Brasil, mas não queria gastar dinheiro. Né, que cada um colonizasse com seu próprio dinheiro, em troca ganhava terras, né, queriam terras. Então o rei de Portugal dividiu em 14 capitanias, né, hereditárias, ou seja, o capitão que recebesse a capitania ele deixaria para o seu filho e para o seu neto e bisneto, e assim sucessivamente, por isso hereditária, esse lote de terra. O lote de terra, o capitão que recebesse essa faixa de terra, era uma faixa de terra longa, né? O território ia até o Tratado de Tordesilhas, na parte vertical, horizontalmente foi dividido em 14 linhas retas, e 12 capitães mores, né, como eram chamados, receberam essas terras, mas nem todos vieram para cá, porque precisava ter muito dinheiro para vir para cá. A distância para Portugal era muita, né? Até hoje é uma viagem bem longa, né? De avião são 10 horas de viagem, de navio na época mais de mês, né? Tudo certo, uns 40, 50 dias, se desse tudo errado, que era comum dar tudo errado, 2, 3 meses. Os índios não eram trouxas, os índios resistiam quando eles viram que os portugueses queriam oprimi-los, né? Nós vamos falar mais disso mais para frente. Então não era fácil, não era moleza. O capitão Mor, ele recebia a sua capitania e ele distribuía as sesmarias. O que são as sesmarias? Lotes de terra para outras pessoas que viessem de Portugal e quisessem colonizar o território, né? Você colonizava o território, extraía riqueza e dava parte da riqueza para o rei de Portugal em forma de impostos, né? Bom, como havia toda essa bagunça em relação às capitanias hereditárias, teve nobre que nem veio para cá para receber, o rei de Portugal resolveu organizar um governo central, né? Chamou esse governo central de governo geral. O Tomé de Souza foi o primeiro enviado da coroa para ser governador geral, foi nomeado pelo rei, né? Ele criou cargos públicos como ouvidor geral, provedor-mor, que era o ouvidor geral, era o que cuidava da justiça, né? O provedor-mor cuidava da arrecadação dos impostos, né? Defesa do território e também da fiscalização. E junto veio um monte de gente, como soldados, artesãos, carpinteiros, padeiros e padres jesuítas. Atenção para os padres jesuítas, nós vamos falar bastante deles. E também vieram para cá, o livro não cita, mas eu vou citar, muitos degredados, ou seja, gente que era punida pela justiça portuguesa com a expulsão do país. Aí eram mandados para o Brasil. Sim,
Isso é verdade, veio muito bandido para o Brasil. Tá? Bom, os índios perceberam que os portugueses não estavam com boas intenções quando começaram a escravizá-los para a produção de cana-de-açúcar. Por quê? Para manter gente fixa na colônia, gente que não quisesse ir embora logo, o governo português começou a produção de açúcar no país, porque era um produto que valia muito, era um artigo de luxo, e não dá para você plantar a cana e ir embora, voltar dali 6 meses, colher o açúcar. Não, você tem que plantar a cana, cuidar da cana, colher a cana, moer no engenho, né, transformar em caldo de cana, ferver o caldo de cana, transformar em melado, e esperar esse melado solidificar e, enfim, vender o açúcar. Antes tem que moer, né, porque ele fica empedrado no pão de açúcar. Tem que moer essa pedra de açúcar, a rapadura que a gente conhece, né? Tinha que moer esse açúcar e aí pegar assim esse açúcar moído e mandar para a Europa, né? Então, os portugueses, para fixar gente aqui no Brasil, começaram a produzir o açúcar, mas a mão de obra indígena, que era através do escambo, na época do começo da colonização, da extração do pau-brasil, com a produção de açúcar passou a ser escravizada, né? E os indígenas, muitos deles resistiam à escravidão, né? Faziam lutas contra os portugueses ou fugiam para cada vez mais o interior do continente, né? Onde não tinha presença de europeus, né? Os jesuítas, que são os padres da Companhia de Jesus, nosso queridão Papa Francisco, ele é um jesuíta, vieram para cá para catequizar os indígenas, né? Eles estavam interessados em aumentar o rebanho católico. Então os jesuítas se aproximavam dos indígenas na aldeia, ensinavam para eles a língua portuguesa, ensinavam a eles costumes europeus e também como ser católico, né? Ou eles viviam nas aldeias, os jesuítas, ou eles fundavam as missões, também chamadas de reduções, que eram propriedades, né, com muitas casas onde os indígenas moravam, aprendiam o idioma português, aprendiam costumes europeus e a religião católica, né? Os jesuítas alteraram bastante o modo de vida dos indígenas, né? Mas, por outro lado, eram eles que protegiam os indígenas da escravização, né? Nós vamos ver em detalhes isso mais para frente. Boa parte das missões jesuíticas no Brasil ficam no território do Sul, né, nos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná. Bom, o indígena resistia à escravidão, mas não foi por isso que ele deixou de ser escravizado, né? Tem muita controvérsia, o livro também não aborda isso, mas eu vejo sempre nos meus estudos. Se escravizou africanos no Brasil porque existia uma rede de homens poderosos e ricos que escravizava gente na África para vender na América. Era uma forma de ter lucro. Então, esses homens que ganhavam muito dinheiro escravizando gente da África, eles promoveram o seu, entre aspas, tá, produto. Eles chamavam de produto, de peça, porque não tratavam escravizados como gente. Para eles eram objetos, tá? Uma página vergonhosa da história da humanidade, né? Tratar seres humanos como objetos. Mas, enfim. Então, esses homens poderosos e ricos que lucravam fortunas vendendo pessoas como escravizadas, eles fizeram o marketing, né, dos seus trabalhadores compulsórios, né? Eles passaram a falar que o escravizado negro africano era mais forte, era mais obediente, que sabia trabalhar com a lavoura em relação ao indígena, né? E também que o indígena sabia se esconder na mata e o africano não, né? Porque o africano estava vindo de outro lugar. Assim, realmente aqueles primeiros africanos que chegavam não conheciam a mata, mas foi questão de tempo dos africanos irem conhecendo, né? Esses argumentos dos escravizadores, na verdade, era para vender os seus escravizados, ter muito lucro, né? E não deixar que as pessoas continuassem escravizando indígenas, porque os indígenas elas capturavam e escravizavam de graça. O africano não, era muito caro. E esses escravizadores estavam interessados em lucro. Assim, esses escravizados eram trocados na África por artigos que lhes interessavam, principalmente aguardente e tabaco, mas não só. Mesma coisa dos indígenas no escambo.
trocavam por ferramentas, trocavam por pás, por machados, por coisas que lhes facilitavam a vida. Né? Na África, a escravização ela acontecia muitas vezes por questões étnicas. Um povo guerreava contra o outro, o perdedor escravizava o vencedor. Isso era uma prática que já existia na Idade Antiga. Mas também gente que devia não pagava as contas, ou criminosos, enfim, eram vários os motivos, mas principalmente a sede de obter objetos valiosos por parte de certos chefes africanos aliados aos escravizadores. Né? Como esses escravizados eram trocados por artigos muito baratos para os portugueses vamos dizer aqui, luso-brasileiros, tá? Porque já tinha gente que era filho de português que nascia no Brasil e se dedicava a esse comércio. Então, como eles eram muito baratos, eles compravam muita gente como escravos na África e jogavam essas pessoas dentro dos chamados navios negreiros em quantidades absurdas, né? Muita gente, superlotados. Mesmo que 1/3 da população apenas chegasse viva no outro lado do Atlântico, valia a pena. Por quê? Porque eles eram muito baratos, eram vendidos muito caros. Se estima que um escravizado custava entre o que seria hoje 30, 40, até 60 mil reais. Eram muito caros. Só os ricos que tinham escravizados. Os fazendeiros que não tinham muitas fortunas não tinham muitos escravizados, ou às vezes nem tinham. Às vezes era o próprio cara com a família que trabalhava, né? Então, esses escravizados eram jogados nos navios negreiros, chamados de tombeiros, porque muita gente morria, né? Não tinha higiene, não tinha espaço para se alimentar, mal tinham água, mal tinham comida, a maioria morria doente, né? Não tinham espaço para ir no banheiro, gente, imagina, coitado dessas pessoas. Às vezes até 3 meses no mar, socado num porão de navio, bebendo água podre, né, não tendo espaço para usar o banheiro, para ter intimidade, para nada. É um absurdo, uma desumanidade. E parece que entre o século XVI e XIX, 11 milhões de pessoas da África foram trazidos como escravizados para a América. No Brasil, 4 milhões de pessoas. Tá? O Brasil foi o país que mais atraiu escravizados na América. Uma marca muito triste para nós, né? Mais uma, infelizmente. A escravidão na antiguidade ela vinha sempre por questão de etnia. Tá? O romano guerreou contra o grego perdeu, virou escravo do romano. Né? Também tinha escravidão por dívidas, né? Ou também pessoas que eram criminosas e eram escravizadas. Né? Na Idade Média a escravidão ela não existia, mas não era muito grande. O que existia mais era a servidão, a pessoa era servo. O servo, na prática, era o mesmo trabalho que o escravo. Trabalhava muito, sem descanso, sem remuneração, né, sem receber nada pelo trabalho, mas era considerado gente. Né? Era uma ligação de fidelidade que o servo tinha com o seu senhor. Existia escravos, sim, mas era um número bem pequeno. Os escravos geralmente vinham das guerras no leste europeu. Por isso que a palavra escravo é parecida com eslavo. Porque eram povos eslavos que eram escravizados na Idade Média. Olha só. Na época de Roma, os escravos recebiam o nome de servum. Servo. Ou seja, o servo só que o servo muda de sentido na Idade Média. Na Idade Média, o servo passa a ser um trabalhador que serve, mas não é mais um escravo. Ele é pessoa, é considerado ser humano, não pode ser comprado e vendido. Mas ele tem um monte de obrigações e o trabalho dele na prática não muda nada em relação ao escravo. Trabalho ruim, pesado, difícil, de exploração, bem complicado. E aí na Era Moderna, que é o período histórico que veio antes do nosso, que é o contemporâneo, na Era Moderna é uma escravidão por cor de pele. Depois que mercadores árabes começaram a negociar na África entre os séculos 8 e 15, essa escravidão comercial, um negócio de escravização de gente, começou a se tornar bem forte. São
períodos mais violentos da história da humanidade. E aí sim, a escravidão é por cor de pele. Se pensarmos na antiguidade, o escravo era estrangeiro. Às vezes o escravo tinha a mesma cor do escravizador, né? Ambos eram brancos, mas havia escravidão. No nosso período histórico conhecido como escravidão do Brasil, são os escravizados pela cor da pele, né? E o filho da mãe escrava era escravo também, né? Porque o que vai acontecendo? Vai havendo a miscigenação no Brasil, pessoas brancas têm filhos com mulheres, homens brancos, né? Geralmente tinham filhos com mulheres negras. Se a mulher negra fosse escravizada, o filho seria escravizado também, mesmo que ele nascesse muito claro, né? O que determinava se a pessoa nasceria livre ou escrava era o ventre da mãe. Agora sim, se a negra fosse alforriada, não fosse mais escravizada, e o seu filho nascesse mesmo com a cor escura, seria considerado livre. Esses escravizados foram trazidos para o Brasil para várias coisas, mas principalmente para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. Plantar a cana, cuidar da plantação, derrubar a cana, moer o caldo nos engenhos, né? E todo o processo produtivo até se produzir o açúcar, né? Os escravizados eram muito caros, mas o açúcar dava lucro demais, né? Um engenho era a máquina usada para moer a cana, para começar o processo de produção de açúcar, mas no final das contas acabou designando todo o conjunto arquitetônico de uma fazenda, né? Com a senzala, que era o local onde os escravizados eram trancados após terminar o trabalho. Senzala não é casa dos escravos, senzala é prisão, senzala é horrível, né? Uns tempos atrás eu vi restaurante chamado Senzala, horrível isso. Senzala era uma prisão para gente inocente que era escravizado, né? Nunca o termo senzala pode ser leve, sempre pesado. Canavial era a região, né, a área onde os escravizados derrubavam a mata. Foi assim que a nossa Mata Atlântica foi quase toda destruída, sei lá, mais de 90% destruída. E nesse local se plantava cana-de-açúcar, por isso chamado de canavial, né? Casa de engenho era onde o açúcar de fato era produzido, né? Cana moída, fervido, o caldo, evaporava a água, o carboidrato se caramelizava, daí se obtinha a rapadura era moída, mandado para a Europa, onde era refinado, né? Se tornava branca. Casa grande, que era a moradia do senhor e dos seus familiares, né? Onde os escravizados, né? Sempre melhor termo escravizado do que escravo. Onde os escravizados tinham que desempenhar funções domésticas, como babá, como mucama, né? Que era arrumadeira, como ama de leite dos filhos do senhor, né? E várias funções. E a capela, né? Que era o centro de festividades e cerimônias religiosas. Não raro se construiu uma capela exclusiva para os africanos, né? Os africanos vinham para cá com seus nomes originais da África, assim que chegavam aqui recebiam nomes cristãos, né? Geralmente nomes de origem bíblica, José, João, Mateus, né? Enfim, nomes que os portugueses usavam. Bom, esses afrodescendentes, eles tinham uma péssima alimentação, os africanos e os afrodescendentes. Geralmente comiam ou farinha de mandioca ou farinha de milho, tá? Não muito mais do que isso. Raramente se comia carne, tá? Tem aquela lenda de que os escravizados inventaram a feijoada com os restos do porco. Isso é lenda. Por quê? Porque o senhor comia até os restos do porco. Muito raramente os escravizados recebiam algum pedacinho de carne, tá? Geralmente eles recebiam para alimentação farinha de mandioca ou farinha de milho. Se eles quisessem colocar ali legumes, verduras, alguma outra coisa assim, teriam que plantar. Muitos senhores davam pedacinhos de terra para que os escravizados plantassem verduras e legumes e assim diversificassem a sua alimentação, né? Existiam poucos trabalhadores livres, né? Geralmente alguns com função específica, como marceneiro, carpinteiro, né, oleiro, né, que fabrica tijolo, né, pedreiro, pescador, geralmente eram livres, e também o feitor. Feitor quer dizer aquele que cuida da riqueza. Como os escravizados eram uma riqueza para o seu senhor, então esse nome feitor acabou se traduzindo em cara que cuida de escravos, tá? Escravizados. Mas feitor originalmente quer dizer aquele que cuida da riqueza de alguém.
Bom, gente, essa foi a primeira parte da nossa aula. Vocês viram que não ficou pequena. O capítulo é bem grande, né? O livro adotou essa organização, mas tudo bem. Na próxima semana a gente continua esse capítulo. Beleza, galera? Respondam as 5 perguntinhas do questionário. Uou!